É, Dani e Mônica disseram que eu deveria fazer oralizando, então vou oralizar. E a gente tem um intérprete maravilhoso aqui, que eu queria desde já agradecer a participação. Queria agradecer também ao convite feito pelo pessoal lá do setor de educação especial da Secretaria de Educação, a Ilana, a Mirella, que acompanham muito de perto esse trabalho que a gente realiza lá na Escola Municipal Luiz Maranhão. Esse é o sinal de Luiz Maranhão. Exatamente. A gente vai apresentar, eu e Dani, a minha a identidade, tema basilar para a educação de estudos. Só um minutinho. Helder, tá? Se você... Isso. Pode continuar. Identidade, tema basilar para a educação de surdos no EB. E eu vou começar e eu e Dani a gente vai complementando um ao outro. A gente escolheu esse tema justamente para poder apresentar o nosso trabalho e o que é feito na sala de recursos multifuncionais do atendimento educacional especializado bilíngue. É isso que significa AEB, que é o AEB. O sinal é esse daqui. Isso. AEB bilíngue. Que nada mais é do que um atendimento educacional especializado, como a gente tem em outras escolas do município, porém com foco. Por isso mesmo a gente tem um professor que é um professor surdo para ensinar a língua brasileira de sinais como a primeira língua do aluno, e a gente tem um professor ouvinte, que nesse caso do turno da tarde sou eu, Ronaldo, para ensinar o português como segunda língua. Então, o time Daniela, que é esse sinal, e Ronaldo, nós fazemos parte do AEB à tarde. Pela manhã, a gente também tem um time muito bom, que é formado por duas colegas nossas, dá para ver aí no slide, Mônica, que o sinal é esse daqui, que ela é a professora surda que ensina Libras para os alunos como primeira língua. Ela também tem uma grande experiência já nessa área de ensino de Libras como L1, ela trabalha no SUVAG, enfim, uma profissional muito reconhecida já, tanto ela quanto a Daniela, no meio da comunidade surda aqui em Natal, são bem conhecidas por sua eficiência na profissão, por seu carinho na profissão. E de manhã, para completar o time, tem a Maria do Carmo, que o sinal é esse daqui, na sobrancelha. Maria do Carmo, ela é professora ouvinte e ela ensina o português como uma segunda língua do aluno surdo. Talvez seja importante a gente falar aqui de uma forma muito breve o que é a segunda língua e a primeira língua, para quem não tem muito contato. A primeira língua é a nossa língua de instrução, é a língua materna. É a língua que a gente aprende em contato com nossos familiares, desde a nossa pequena primeira infância, e vai se acostumando com ela e aprendendo ela. A segunda língua é uma língua que a gente aprende posteriormente. Para a gente que é ouvinte brasileiro, a gente tem como língua materna o português. E nas escolas, a língua portuguesa é ensinada como primeira língua. Ou seja, o aluno já chega sabendo falar, sabendo se comunicar muito bem, antes mesmo de saber o que é gramática, o que é a estrutura da língua, tudo isso, o aluno já chega lá falante e usuário da língua. Diferentemente, o aluno surdo, ele tem como primeira língua, ou seja, sua língua natural de instrução, a língua brasileira de sinais. E muitas vezes essa língua ela é aprendida um pouco tarde, só apenas quando ela entra em contato com a comunidade surda. A gente tem alguns alunos, Daniela pode até confirmar posteriormente, que eles têm contato com a língua brasileira de sinais muito tarde, com 9 anos, 10 anos. Então vocês imaginam, nós que somos ouvintes, a gente tem contato com a nossa primeira língua desde o nascimento, e o surdo muitas vezes tem um contato com a língua deles 9 anos depois. Então, esse tempo de aquisição da linguagem tardio, ele afeta muita coisa na compreensão de mundo,
e na forma como se relaciona com a sociedade e com o mundo à sua volta. Então acaba perdendo muitas coisas que para nós ouvintes a gente acaba aprendendo naturalmente. Quando o aluno chega na escola, ele primeiro tem que aprender a língua brasileira de sinais, que é a língua materna dele, e é para isso que a gente tem os professores surdos, que vão servir como modelo de uma pessoa surda, utilizando a língua brasileira de sinais como primeira língua e ensinando como primeira língua. E também tem o professor ouvinte que ensina a língua portuguesa como segunda língua. Daí a metodologia que eu e Maria, por exemplo, que somos os professores de L2, a gente utiliza para o aluno surdo do AEB, é uma metodologia totalmente diferente da que o professor de língua portuguesa ele utiliza nas suas aulas para os alunos ouvintes. Porque o professor de língua portuguesa ele está ensinando para alunos que já são falantes da língua. Então vai para o campo da gramática, vai para concordância, enfim, todos aqueles assuntos que a gente já conhece. Mas esses assuntos da língua portuguesa, para o aluno ouvinte, ela não tem significado a princípio, porque ele precisa adquirir primeiro a sua língua natural, a Libras. Para isso, temos a Daniela e a Mônica como professoras de Libras, para posteriormente aprender a língua portuguesa, ou, se possível, fazer essa aprendizagem junta. Língua portuguesa como segunda língua, e aí com uma metodologia específica, que se aproxima muito mais do ensino da língua portuguesa, como se fosse uma língua estrangeira ou uma outra língua para o aluno, do que como se fosse a própria língua do país dele. Então, esse trabalho ele requer uma estratégia, uma metodologia muito específica de ensino de Libras como primeira língua, ensino de português como segunda língua, o que é bem diferente do que é ensinado nas salas de aula comum nas escolas, a disciplina de língua portuguesa. Então, nós somos o AEB, que é esse atendimento educacional especializado bilíngue. O nosso público são os alunos surdos da rede municipal de educação. Então, a gente tem aluno desde o fundamental, o primeiro fundamental 1 até o 9º ano, que frequenta o AEB. Esse atendimento ele pode ser feito online ou presencialmente. A gente sempre dá preferência ao presencial, pela troca de experiências, que é muito mais factível, assim, muito mais perceptível. E a gente escolheu, essa daqui a gente está falando muito do ano passado, que a gente escolheu como base para trabalhar o ano todo a questão da identidade. Por que a gente escolheu a identidade? Porque a gente acreditou, primeiro, através das reuniões que a gente fez de planejamento, que era importante que o aluno ele soubesse, antes de qualquer outro tema, antes de qualquer outro assunto, que ele soubesse escrever o nome dele completo, a sua idade, onde nasceu, o nome dos pais, e por aí vai. Tudo isso que contém, que forma a identidade do sujeito. Para isso, o que a BNCC fala para a gente, tanto no ensino de Libras, quanto de língua portuguesa como segunda língua, quanto para o ensino de língua portuguesa como primeira língua, como a gente tem nas escolas, como o ensino de inglês também, que a gente tem nas escolas, como língua estrangeira, é trabalhar com gêneros textuais. E a gente pensou, que gênero textual a gente poderia pegar para poder trabalhar a identidade do aluno? Daí a gente foi para os documentos. Os documentos que a gente tem, RG, CPF, registro de nascimento, certidão de nascimento, de motorista, todos os documentos que a gente já é acostumado. Muitos alunos, eles nem sabiam que a gente tinha que eles tinham esses documentos. A gente foi explicando para que cada um deles servia. Agora a Dani vai falar, eu espero ter deixado claro que a gente pegou o tema identidade para trabalhar a identidade com ele, porém a gente precisava de um gênero textual, porque é assim que a gente aprende língua, através do uso dela de uma forma significativa. E todo o uso da língua, ela está dentro de algum gênero textual. No caso, a gente utilizou documentos. E a gente uniu alfabetização e letramento social. Dani agora vai falar um pouquinho sobre como foram feitas essas atividades
os materiais que ela criou, porque ela cria muitos materiais, o que é maravilhoso. Dani, com você. Eu vou aproveitar, Helder, já para avisar, já avisa para a Dani que ela tem 5 minutos, certo? Para finalizar. Houve a troca, a Flávia vai dizer, pronto, faltam 5 minutos para concluir. Então, vou começar me apresentando, esse é o meu sinal. O meu nome é Daniela, desculpa. Eu trabalho com a Hebe, eu espero ter falado o nome certo. Trabalho com conhecendo o surdo, né, a área dele, também junto com o Ronaldo. Às vezes a gente, junto com essa aqui é a Maria, né? Maria e Mônica também. Com o Ronaldo, a Mônica, nós somos uma equipe, né? Nós trabalhamos focando ali para se adaptar com o surdo, pensando na criação de didáticas, de atividades, para que possam. Eu gosto muito de fazer criações, então eu vou pensar no melhor, no estudo, documentação, na criação visual, qual é o melhor para atingir os surdos, na percepção da identidade, qual aprender, né, a eles enxergar os sinais da identidade, aprender a escrever como segunda língua, que é o português, que o Ronaldo já explicou. Também preparo várias atividades para mostrar para os alunos, né, para eles aprender, conhecer, né, possa pegar e ter o visual da sua própria identidade, como também o RG, que eles possam aprender, usar várias figuras, o RG, carteira de motorista, CNH, também a gente mostra, para ele poder estudar e conhecer. O documento também, certidão de nascimento, né? Então, vários alunos, eles possam, então, assim, ver e perceber e aprender também. Porque isso é muito importante, mostrar o visual para o surdo. Também crio outros tipos de atividades, né? Que possa, então, ensinar eles a escrever o nome da mãe, né? Do pai, o dia que nasceu, a idade, tudo para que alguns surdos, eles não sabem, né? O dia que nasce, nunca viram a certidão de nascimento. O Ronaldo explicou também como aprender o peso também ali na gravura, né? A altura, o peso, o corpo, né? A gente também ensina junto com eles, para eles saber na balança, saber qual é a pesagem deles, a altura deles, que também é importante. Também os alunos conseguiram aprender, né? A aprender também nos sinais. O Ronaldo também explicou como a estrutura, como é feita a estrutura, né? Esse aqui é? Frases. Frases, né? Ah, tá. Das frases, né? A estrutura das frases. Podemos escrever no quadro, né? Eles estavam escrevendo ali nos quadros. Os alunos, então, puderam ver as palavras e aprender também o sinal de cada palavra, acompanhar junto com o aluno, podia acompanhar o Ronaldo escrevendo. Então, eles aprenderam muito. Também aprende a língua portuguesa junto com a Libras. Também eu vou mostrar a foto ali do lado, em cima. Tem ali mostrando o quadro, as frases, né? Sempre animando os alunos, eles aprender aprender a verdadeira língua, né? Também os alunos saber qual é a sua identidade, saber sinalizar. Então, ali eles podem aprender e visualizar, né? A sua própria identidade. E eles aprendem a escrever também em português. Também tem várias didáticas de várias atividades também. Aí tem alguns slides aí que mostrou de algumas aulas que a gente tivemos. Pode passar o slide. Aí agora é o Ronaldo. Como a gente está com pouco tempo, eu vou passar esse slide aqui, só para dizer que, como resumo, que o que a Daniela falou
muito legal porque o que a gente trabalha é sobre a identidade e sobre a altura, sobre onde nasceu, o nome da mãe, tudo isso tem um fator social muito grande, quer saber de onde esse aluno veio, onde ele vive, qual país, cidade, estado, qual peso, medidas. Então, todas essas atividades, quer dizer, só com esse tema identidade, a gente consegue passar por diversos campos de aprendizagem, tanto da língua portuguesa quanto da Libras, como é o principal, porém passando pela matemática, pela geografia, pela história, pelas ciências, por coisas relacionadas à história social mesmo, onde é que ele mora e por aí vai. É bem interdisciplinar. Pode passar para a próxima já, para Dani concluir. Então, vou mostrar aí que algumas atividades didáticas, por exemplo, como tema do estudo da votação, né? Como eles aprender, né? O candidato. Então, a gente criou ali a urna, né? Eles copiar o papel para votar. Também eu mostrei como é em Brasília, né? Então, a gente mostrou, explicar como é que é a dinâmica, né, Ai, tá fugindo a palavra. Ministérios. Gente, pode a palavra às vezes. Política. É política, né, o debate, era essa palavra que eu queria. Como é que funcionam os debates lá em Brasília, né, vários sinais, né, sobre lá, os alunos viam, percebiam, aprendiam, então eles conseguiram também como eu vou votar, quem eu vou escolher como candidato. Então, aí também a gente ensinou, né, que é segredo, então a gente brincou, aproveitou para eles também ter alguém para votar. O Ronaldo também escreveu sobre o tema geografia, né, mostrou o mapa do Brasil, né, foi mostrado também. Também sobre o tema visual da identidade que é melhor. Também os alunos, né, de várias didáticas, o principal era o visual, para que eles pudessem ter uma percepção rápida. Então, eu sempre tive várias criações. Agora, o Ronaldo pode concluir, se quiser. Só isso, pessoal. Acho que o tempo acabou, né, Mirella? Acho que estourou, talvez. Isso, estourou 2 minutinhos. Desculpa por a gente ter estourado. Muito obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado, Mirella. Muito obrigado, Ilana. Muito obrigado aos intérpretes. Acredito que no final a gente deva ter algum tipo de pergunta. Vocês vão poder tirar as dúvidas se vocês precisarem e quiserem. Nós vamos estar aqui para poder tirar essas dúvidas. Se vocês tiverem alunos surdos que não frequentam o AEB, por gentileza, podem entrar em contato com a gente deixa aqui o e-mail, contato, pode falar com as meninas também do setor, que elas direcionam. É muito importante que os alunos surdos eles tenham esse momento com a gente, mais específico, para aprender a língua deles e aprender a língua portuguesa na escrita e na leitura. Muito obrigado a todos.